Filhinhos, nós celebramos hoje a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a maternidade divina, que é o primeiro dogma proclamado a respeito de Nossa Senhora pela Igreja no Concílio de Éfeso, em 431, logo ali nos inícios da Igreja. Mas esta celebração litúrgica nem sempre foi no dia 1º de janeiro, no início do ano civil. Antes do Concílio Vaticano II, ela era celebrada no dia 11 de outubro. Mas a reforma litúrgica achou por bem transferir esta comemoração para o primeiro dia do ano civil. E, honestamente, eu não sei quais foram as razões que motivaram os padres reformadores a fazer este ajuste no calendário litúrgico. Porém, mesmo na minha ignorância, eu posso intuir, ou pelo menos deduzir, uma razão espiritual para nós começarmos o nosso ano venerando a Virgem Maria, amando a Virgem Maria e meditando sobre o mistério da sua maternidade divina. Mas para que vocês entendam esta intuição que eu tenho para esta razão, será necessário que a gente recorra a duas coisas. A um pouquinho da história da Igreja e também a um pouquinho de catequese. Quase todos os dogmas da Igreja, se não todos, eu não saberia dizer, eles foram proclamados, não porque aquela verdade passou a ser crida no momento da proclamação do dogma, mas foi para reafirmar uma verdade já crida pelo povo, mas que foi colocada em xeque por alguma heresia. E não foi diferente no caso do dogma da maternidade divina. Ela era fé comum da Igreja. Santo Agostinho já falava da maternidade divina, São Cirilo de Alexandria, pai da Igreja, falava da maternidade divina. Orígenes, autor eclesiástico dos primeiros séculos, também falava da maternidade divina. Mas aconteceu que nos inícios do século V, o patriarca de Constantinopla, chamado Nestório, afirmou que Nossa Senhora não era a mãe de Deus. Ela não era a Theotokos, como se diz mãe de Deus em grego. Mas ela era tão somente a Christotokos, a mãe de Cristo. Você poderia dizer, mas padre, Deus, segunda pessoa, não é Jesus Cristo? Qual que é a diferença entre chamá-la de Theotokos ou de Christotokos? A diferença não está exatamente no título mariano, mas no que isso impacta naquilo que nós cremos sobre Jesus Cristo. Nestório, e depois os seus seguidores, afirmavam que Jesus Cristo não era verdadeiramente homem. A fé da Igreja é que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, mas também verdadeiramente homem. Numa união inseparável a partir da encarnação, que nós chamamos na teologia de união hipostática. Nestório afirmava que não, que isso não era verdade. Que Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele apenas utilizou-se de um corpo humano, mas não era verdadeiramente homem, porque Deus não poderia sofrer, porque Deus não poderia ficar triste, porque Deus não poderia passar pelas misérias e vicissitudes da natureza material humana. Então, ele afirmava que Maria não era a mãe de Deus, mas apenas a mãe do Cristo, do corpo de Deus. E essa tese de Nestório foi justamente condenada no Concílio de Éfeso, que afirmou que ela é a mãe de Deus, e Nestório foi acusado de heresia e excomungado. Pelo que dizem os relatos históricos, Nestório se arrependeu, não era aparentemente um homem orgulhoso, e passou o resto de sua vida no mosteiro, pregando justamente a fé da Igreja.
Mas o estrago já estava feito e o nestorianismo já tinha se espalhado, tanto que até hoje a igreja da Assíria nega todos os concílios de Éfeso para frente. Eles creem apenas nos 2 primeiros concílios da igreja e o resto todos eles não creem. Bom, agora que nós entendemos o contexto histórico da proclamação deste dogma, fica bastante claro para nós que esta verdade de fé, de que Maria é a mãe de Deus, muito além do que honrar a Santíssima Virgem Maria, é claro que ele honra a Santíssima Virgem Maria, mostra sua dignidade única na criação, mas muito mais do que isso, ele reafirma uma verdade sobre Jesus Cristo. E para falar a verdade, tudo o que diz respeito a Nossa Senhora, todos os dogmas marianos, tudo aquilo que nós devotamos com amor à Virgem Maria, muito mais do que honrá-la, muito mais do que também mostrar a sua dignidade, diz respeito a Jesus Cristo. Tudo em Maria é para Jesus. Tudo na Santíssima Virgem Maria aponta para o seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o culto de hiperdulia, que é a veneração que nós prestamos à Virgem Maria, o amor que nós devotamos a ela nas nossas orações, na récita do terço, na vestição do escapulário, da medalha milagrosa, todas as devoções marianas, todas as aparições marianas a que nós nutrimos devoção, tudo isso, muito mais do que falar de Maria, fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quem cultua Maria, adora a Deus. Quem ama a Virgem Maria, ama mais profundamente a Deus, porque o ama através daquela criatura que mais o ama. Ninguém ama mais a Deus do que Maria. Então, quando nós amamos a Maria, nós amamos a Deus mais perfeitamente. E é por essa razão que eu intuo que a igreja, logo no primeiro dia do ano, nos recorda o dogma da maternidade divina, para nos motivar a venerarmos a Virgem Maria como ela deve ser venerada, para nos incentivar a rezarmos o terço todos os dias, para nos incentivarmos a nos consagrarmos à Virgem Maria, para nos incentivar a usar o escapulário e todas as outras legítimas devoções marianas, para que durante o ano civil, o nosso amor por Maria sendo incrementado, também faça crescer o nosso amor por Jesus Cristo. E de um modo particular, eu acredito que, independentemente da maneira como cada um de nós aqui enxerga a realidade, a visão de mundo que cada um de nós aqui temos, acredito que todos partilhamos de um sentimento comum. E 2023 será um ano muito, mas muito difícil. Então, vamos consagrá-lo à Virgem Maria já no primeiro dia do ano. Vamos entregar as nossas vidas a Maria, para que nosso Senhor Jesus Cristo olhe por nossa nação, olhe por nossa igreja, olhe por nossa cidade, para que sejamos sempre e cada vez mais um povo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.